A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao canal EBD Clebson Silva. Eu sou o evangelista Clebson e juntos vamos comentar a lição desta semana, a lição de número 10. Nós vamos comentá-la e discorrer algumas coisas sobre o assunto. Então, quero pedir a você que se inscreva aí no canal, comente, compartilhe, para que esse trabalho possa chegar ao maior alcance de pessoas. Então nós vamos discorrer a respeito do assunto desta semana. A lição de número 10, ela tem por título Provai se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Nós vamos falar basicamente nessa lição sobre os dons, e o principal dom de discernimento. O dom de discernimento que é preciso para que nós possamos entender e compreender e discernir a real mensagem de Deus. Então precisamos entender, irmão, que na boca dos profetas, na boca daquele que está incumbido de entregar uma mensagem, pode haver 3 palavras na boca de um profeta ou de alguém que se propõe a entregar uma mensagem de Deus. Primeiro pode vir uma palavra pelo espírito do profeta, e a gente precisa discernir isso. A mensagem pode vir também de forma pelo espírito do engano. Então a mensagem ela pode ser induzida pelo espírito do engano. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. E também pode vir pelo Espírito de Deus. Então nós vemos aqui que é tão importante termos esse dom de discernimento para a igreja. Por isso a Bíblia vai nos falar, o texto áureo vai nos falar em 1 João, capítulo de número 4 e o versículo de número 1, diz o seguinte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós vamos entender aqui que João ele está mandando, a palavra está ordenando que nós possamos discernir, ou seja, que a gente procure entender quem está dirigindo a mensagem, se vem por vontade do profeta, por vontade do inimigo ou por vontade de Deus. Por quê? Porque já há muitos profetas, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então a gente observa aqui que por isso a Bíblia vai falar para nós que devemos provar se os espíritos são de Deus. Ou seja, devemos entender, buscar saber se quem está por trás daquele profeta ou daquele que vai portar uma mensagem de Deus é realmente o Espírito de Deus. Se essa mensagem está sendo transmitida pelo Espírito de Deus. Então nós vamos ver e entender algumas coisas sobre este assunto. O texto áureo da nossa lição, como eu já falei, que está em 1 João capítulo 4, versículo 1, vai falar sobre isso, sobre essa ordenança, a gente discernir e provar qual é o espírito que está sendo usado. A verdade prática ela diz o seguinte: através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores. Daí
principal arma para a igreja nesses últimos tempos, assim eu acredito, é o dom de discernir os espíritos. Já que naquele tempo já se havia muitos falsos profetas, imagine hoje, né? Por isso o apóstolo Paulo, ele na carta aos Coríntios, nos recomenda a procurar com zelo, né, os dons espirituais. E eu acho, irmãos, que para os dias em que vivemos, o dom mais necessário para a igreja seria o dom de discernir os espíritos, né? Discernir os espíritos, por causa de muitos falsos profetas que espalham suas profetadas, né? No meio do povo de Deus. Muitos são profetas que são chamados profetas profissionais ou profetas que ganham, né, para entregar a mensagem de Deus. No entanto, a Bíblia nos adverte para que nós não venhamos abrir brecha, né, para esses homens que se dizem de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 6, o versículo 10 ao versículo 14, depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e depois 1 aos Coríntios capítulo 14, o versículo 29. Como já é de costume, os irmãos sabem, nós não vamos fazer uso da leitura para que possamos ganhar tempo no vídeo. Então vamos continuar. O objetivo geral da nossa lição é levar os alunos a refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Esse é o objetivo geral a ser alcançado na lição de domingo, na sua aula de domingo. Objetivos específicos, aqui ele está dividido em 6 pontos. O primeiro é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Sim, os falsos profetas são uma ameaça ao povo de Deus, né? O segundo objetivo é ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Se tem o verdadeiro, com certeza tem também o falso, né? O terceiro ponto, salientar que devemos julgar as profecias. Nós vamos ver, não os profetas. Nós não temos capacidade, nem devemos julgar os profetas. Devemos orar por eles. Mas as profecias devem ser julgadas e passadas pelo crivo da palavra de Deus. Isso nós vamos ver mais à frente. Mostrar por que devemos julgar as profecias. Não devemos aceitar tudo que vem a nós, irmãos. Precisamos analisar segundo a palavra de Deus. E quinto e último objetivo específico é pontuar como devemos julgar as profecias. Devemos julgá-las? Sim. Agora, como devemos julgar? Tudo isso nós vamos ver nesta lição. A nossa introdução, ela diz o seguinte: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos ver nesta lição como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. O que não deixa de ser, irmãos, um ataque, né? O que não deixa de ser um ataque do inimigo é a ação dos falsos profetas no meio da igreja. A gente observa que os falsos profetas, eles sempre existiram, desde a época do Antigo Testamento, como também na época neotestamentária. A gente vê que é preciso que a gente tenha o discernimento de quem está por trás daquele que está falando, que se diz falar em nome de Deus, né? Muitas vezes a gente observa que essas palavras podem vir até a agradar, podem vir recheadas de verdade, mas o seu propósito é destruir, o seu propósito é manifestar a obra do inimigo e denegrir a nossa imagem. Um exemplo disso, que nós precisamos ter discernimento a respeito de quem está falando, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que uma jovem que era possuída por um demônio, ela começou a falar a respeito de Paulo. E dizia a ela, estes homens, né, a respeito de Paulo e Silas, e dizia a ela, estes homens
vão levar muitos ao reino de Deus, né? E façam tudo o que eles mandarem. E era uma verdade. O apóstolo Paulo foi chamado ali em uma visão, né, para ganhar almas para o reino, mas até então ele não havia convertido ninguém. Ninguém havia se convertido com as mensagens que Paulo pregava. No entanto, ao passar na rua, Paulo encontrou-se com essa jovem e ela começou a falar acerca de Paulo, dizendo que ele era homem de Deus, né? E era uma verdade. Mas até que Paulo discerniu quem estava falando por trás daquela jovem. Paulo olhou para ela, repreendeu o demônio que estava usando a boca daquela mulher. Então, já naquele tempo, havia muitos enganadores, né? Também como o mágico Simão, né? Que através dos seus truques de mágica conseguia iludir o povo de várias e várias formas. Então, nós vamos ver, dar continuidade, nós vamos ver aqui como nós vamos discernir essas profecias, esses profetas. O primeiro ponto, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. 1.1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. A gente viu na lição passada que a obra da reconstrução de Jerusalém, ela ficou parada por 15 anos. E parada por 15 anos, aprove a Deus enviar 2 profetas. Enviou 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, né, que logo chegaram e entusiasmaram o povo com a mensagem de Deus. E o povo entusiasmado retornou imediatamente à obra do Senhor. Os samaritanos observaram isso, né? Observaram isso e tentaram enganar o povo, trazendo profecias falsas, né? Trazendo falsos profetas para o meio do povo. Por quê? Porque os judeus recusavam as propostas de cooperação e de amizade dos samaritanos. Então procuraram influenciá-los por meio de profecias, tentando amedrontar Neemias. Isso está lá em Neemias capítulo 6, versículo 10 a 14, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo. Então a gente observa aqui o seguinte: eles observavam que a palavra profética ela tem um grande valor para o povo judeu. Então eles disseram, já que eles não aceitam a nossa cooperação e nem tampouco querem a nossa amizade, porque eles estavam tentando exaustivamente uma comunhão com o povo de Deus e não conseguiram. Então o que disseram? Vamos tentar parar de outra forma, vamos usar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles dão crédito, que são os profetas. Então contrataram uma profetisa, né, para profetizar que Neemias estava correndo perigo de vida. No entanto, isso aqui era simplesmente um incentivo para fazer com que Neemias caísse em contradição e pecasse, né, contra Deus. Porque Neemias sabia que só quem poderia entrar no lugar santo, entrar no templo, era um sacerdote. E Neemias não era sacerdote. Então o intuito era fazer com que Neemias caísse e pecasse, né? Então os samaritanos eles foram ardilosos, usaram esse ardil para tentar fazer parar o homem de Deus. Então, no entanto, Neemias, como nós vamos ver, Neemias não caiu nesta cilada. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceite suborno ou receba dinheiro para profetizar é um falso profeta. Então a Bíblia já vai falando para nós aqui, a nossa lição já vai nos encaminhando para este assunto, dizendo que qualquer profeta que receba dinheiro
para passar uma mensagem de Deus, ou que estipule um preço para que possa passar aquilo que Deus o entregou, ele já é um falso profeta. Porque o próprio Cristo, ele disse, de graça dê o que de graça você recebeu. Então, é um falso profeta, porque ele vai cobrar para entregar aquilo que Deus nem dele é, né? Nem dele é. Foi Deus que mandou ele entregar para alguém. Então, a gente vale salientar também, irmãos, que cobrar para, assim eu entendo, que cobrar para entregar uma mensagem de Deus, para pregar, é antibíblico. Porém, ofertar é bíblico, né? É preciso ter a consciência, se alguém sai de um lugar distante para ir pregar em outra denominação, é bíblico, irmão, que esse alguém receba também uma oferta, né? Ele seja ofertado, né, como forma de gratidão pela disponibilidade que ele teve em fazer a vontade de Deus, né? É assim eu entendo. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas, né? A própria palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, né? Então é preciso que a gente busque esse discernimento para saber quem são esses falsos profetas, né? Que a Bíblia diz que vêm até nós, né? Ele vem até nós disfarçados, né? A gente observa lá mais à frente, nós vamos ver como descobrir se tem lobo no meio do rebanho, né? Nós vamos dar continuidade aqui. 1.2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir e disse: um homem como eu fugiria? Né? Já é de se estranhar, né? Se alguém, olhando pelo crivo da palavra de Deus, Deus mandando que alguém fugisse, já era de se estranhar, porque Neemias tinha convicção de que Deus havia o mandado para aquele fim, para aquele propósito, né? E não seria agora que Deus iria recuar e mandar que ele fugisse, né? Então Neemias já suspeitou ali dessa ordem, né? Então a gente percebe, irmão, que tudo que vem colocar medo em você, tudo que vem tentar desviar você de um propósito divino, aquilo ali é ação do inimigo, né? A própria palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Quem tem que fugir é o diabo. Quem tem que fugir é o adversário, né? Nós não fomos feitos para estar fugindo, não, né? Nós fomos feitos para enfrentar dentro do propósito de Deus, né? Se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor, né? Se Deus está comigo, então eu não tenho por que estar fugindo. Eu preciso enfrentar, encarar, né, a tarefa que Deus me deu. Diz aqui: além disso, ele observou que não poderia entrar no templo, onde só os sacerdotes podiam entrar. Então, Neemias observou que a profecia, primeiro, ela falhava na ordem dele de mandar ele fugir, né, porque ele queria era enfrentar. A segundo ponto, falhou em mandar ele entrar no templo, onde somente o sacerdote deveria entrar. Então ele já observou que era algo estranho, era algo que não estava de acordo com o escrito da palavra de Deus, né? Não estava de acordo com o propósito da palavra de Deus. Aí diz aqui, ó, toda profecia deve passar pelo crivo da palavra de Deus e dos seus princípios, né? Irmãos, os princípios continuam o mesmo. O princípio da lei de Deus, da palavra de Deus, continua o mesmo, não muda, né? Então ele pode mudar, muita coisa muda no mundo, mas o princípio da palavra de Deus, ele continua sendo o mesmo. Toda palavra, irmão, toda profecia, seja ela quem for entregar, seja ela de onde vier,
ela precisa se enquadrar na palavra de Deus. Vamos aqui dar continuidade. Ponto 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Claro, falsos profetas sempre existiram no Antigo, no Novo Testamento, né? Sempre existiram os falsos profetas. Diz aqui, primeiro ponto, 2.1, no Antigo Testamento. O trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou contra o ímpio rei de Israel. Observe uma coisa, esse fato aqui aconteceu, é um fato muito interessante. Esse fato aqui aconteceu em Israel. A gente sabe que os reis de Israel, a Bíblia não mostra nenhum rei que tenha sido andado no temor do Senhor. No entanto, eles andaram se afastando do Senhor e, consequentemente, o povo também. Para o costume desses reis, eles compravam os profetas de sua região, os profetas de Israel, e para que profetizassem somente coisa boa, a exemplo de Acabe, né? Chegou o pecado, o desviamento de Israel da lei de Deus, chegou a ser tão grave que Deus envia um profeta de Judá, o profeta de Judá, para profetizar acerca do desvio que o povo tinha tomado da ordem de Deus, né? Aí diz assim, que esse profeta profetizou algo tão severo, tão certo, que logo veio a resposta e a confirmação de que Deus estava realmente falando com ele. Olha o que diz a profecia. Ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, né? Cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti, né? Olha só a profecia. Vale salientar aqui, irmão, a riqueza de detalhes dessa profecia. Ele diz assim que o altar vai ser quebrado por um homem, um filho nascido na casa de Davi, ou seja, de Judá, né? De Judá, cujo nome será Josias. Ele vai dizendo de onde vem e o nome, né, de quem vai quebrar esse altar, né? Vai destruir esse altar, vai mostrar o erro, né? Aí diz aqui, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos e queimam incenso sobre ti, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Aí diz assim, e deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Olha o que é que ele fala, para provar que o Senhor está falando pela minha boca. Ele diz um sinal, eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará, né? E a cinza se derramará. E diz a Bíblia que imediatamente o altar rachou-se, né? Quebrou-se e a cinza derramou-se. O que quando ouvindo isso, o rei ouvindo aquela palavra, estendeu a mão, né? Estendeu a mão sobre o profeta, e diz a Bíblia que a mão do rei ficou ressequida imediatamente. O rei ficou com a mão seca, né? Ressequida imediatamente. O que é que acontece? Era mais do que prova de que Deus estava falando através daquele homem, né? Fica evidente aqui o sinal de que Deus era quem estava falando por ele de verdade, né? Então a gente observa que este homem foi enviado por Deus e profetizou e deu um sinal, né? E deu um sinal de que Deus falava através dele.
A ordem de Deus para o profeta era que ele não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Olha só a continuidade dessa história no que se deu. Deus enviou esse profeta de Judá para Israel, profetizou lá. Será que lá em Israel não tinha profeta? Tinha, mas os profetas de Israel, irmãos, estavam todos vendidos, estavam todos comprados. Eles só falavam para agradar aos ouvidos, né? Só falava aquilo que o rei queria ouvir, né? Então, Deus enviou esse profeta e deu-lhe uma direção. Disse, olha, você não vai comer pão em casa de ninguém, nem vai beber água em casa de ninguém, nem voltar pelo mesmo caminho, né? Aconteceu isso. Diz a Bíblia também que nesse território existia um profeta velho, ou um velho profeta, né? Este profeta velho ficou sabendo do que tinha ocorrido, né? Dessa profecia que tinha sido lançada sobre o altar, e selou seu jumento e saiu atrás desse homem de Deus, desse profeta novo, né? Encontrando-se com ele, ele disse assim, olha, venha comer pão comigo, venha comer, beber na minha casa. O profeta resistiu, mas ele insistiu e disse, um anjo do Senhor apareceu-me a mim e me mandou chamá-lo para você ir na minha casa. O profeta novo não discerniu a mentira do velho profeta. Foi, comeu e bebeu. Logo em seguida, Deus tomou o profeta velho em profecia para o novo e disse, visto que não obedeceste a minha palavra, não serás sepultado na tua terra, né? Serás morto. O profeta jovem logo saiu, né? Logo saiu, e a Bíblia diz, irmão, que ele foi morto por um leão, né? Foi morto por um leão. O profeta velho saiu em busca do profeta novo e encontrou o corpo dele no chão, o jumento ao lado e o leão ali velando o corpo ali, como se diz, velando ali entre aspas, né? Observando o corpo. Ou seja, foi uma trágica a história, né? Trágica a história desse homem. A lição vai dizer aqui, irmãos, que que o profeta velho, ele chorou, pegou o cadáver do homem, enterrou no sepulcro dos seus pais e chorou, né? E chorou lágrimas de fingimento, diz aqui. Mas eu fico aqui pensando, não seria, portanto, lágrimas de fingimento, né? Talvez não, é porque foi trágico o que aconteceu. Foi trágico o que aconteceu. Então esse homem, esse profeta velho, possivelmente era um dos profetas comprados de Israel. Era um dos profetas comprados que profetizava somente o que o rei queria ouvir, né? Então Deus foi preciso enviar esse profeta novo que morreu em virtude de não ter discernimento da mentira do velho profeta. O que é que acontece hoje? A gente observa aqui, irmãos, eu sei de muitos casos que existem famílias destruídas, né? Ministérios destruídos por falta de discernimento de profecias, né? Muitas vezes aqui, a gente observa aqui no Nordeste, muitos profetas vêm de longe e alguns se alojam na casa dos irmãos, né? E no fim é trágico, né? Acontece traições, acontece coisas que são abomináveis, porque falta de discernimento de quem está atuando por trás daquela pessoa que diz ter uma mensagem de Deus. Então vale a pena vigiar, é preciso que a gente vigie, né? Para que não venhamos sofrer nenhuma consequência, né?
A repreensão de Deus é uma consequência da desobediência do profeta novo. Deus disse: não vá, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Tudo isso ele fez, né? E a consequência também da falta de discernimento, né? Ele não teve discernimento da mentira do falso profeta ou do profeta velho. Esse foi o ponto A. Vamos para o ponto B. O ponto B diz o seguinte: nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus, a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio do profeta Jeremias. A gente observa aqui, meu querido irmão, que nem toda mensagem que Deus vai mandar para nós, ela é agradável aos ouvidos. Não, muitas vezes Deus vai enviar uma mensagem que você não quer ouvir. Muitas vezes Deus vai mandar uma mensagem que a gente não estamos interessados em ouvi-la, mas no entanto, o que aos nossos olhos parece ruim é bom, né? É bom, porque Deus cuida de nós de maneira formidável e nos mínimos detalhes. A mensagem que Deus enviou a Jeremias era que o povo precisava se render. O povo precisava e dizia: olha, quem for levado cativo, quem se render, vai viver. Agora, quem resistir, vai morrer. Olha a mensagem. Era uma mensagem de desânimo, aparentemente. Era uma mensagem que mandava o povo desistir de lutar e aceitar o jugo. E aceitar o cativeiro, né? Aceitar o cativeiro. Mas o povo, os profetas mentirosos, diziam que não. Não era para aceitar o que Jeremias estava falando, né? Era para lutar, né? Então a gente vê aqui uma luta que se travou entre o falso contra o verdadeiro, né? O verdadeiro trazia uma palavra que era dura aos ouvidos e o falso trazia aquela palavra que era agradável. Não, vai dar certo, nós vamos vencer, né? Não escuta aí o mentiroso, não. Então, foi justamente o que aconteceu, o que foi profetizado pelo profeta Jeremias, né? Então, a letra C diz mais o seguinte, mais outro exemplo. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe, visitou Acabe, rei de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Olha aí, um grande erro. Profetas comprados, profetas que eram pagos, viviam, né, na aba do rei e comiam, né, do que o rei colocasse à mesa. E para eles viverem, ter essa vida de mordomia, eles entregavam mensagem que só agradava aos ouvidos do rei. Então, quando Josafá chegou lá, o rei de Israel perguntou: tu vai comigo para a batalha? Né, você conhece a história. Josafá perguntou, disse: vamos consultar a Deus para saber se é da vontade de Deus que a gente saia para essa batalha. E foram chamar os profetas. Quando voltaram, vieram os profetas do rei Acabe e todos eles profetizavam a mesma coisa. Está aí uma grande distinção dos profetas, meu irmão. O profeta verdadeiro, muitas vezes, ele não fala o que o povo quer. Ele não fala o que agrada aos ouvidos do povo, né? Mas o profeta que quer agradar o povo, né, tem muitos por aí, né, que só pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, né, que só prega aquilo que é agradável aos ouvidos. Era isso que acontecia com os profetas de Acabe. Todos eles diziam: pode subir a batalha que já está tudo certo, vai dar certo, a vitória está ganha. Josafá desconfiou. Josafá observou e disse: porventura não tem aqui um profeta que seja verdadeiramente de Deus, né? Acabe diz: tem um, mas ele nunca profetiza o que é bom. E onde é que ele estava? Profeta verdadeiro, a vida é dura, irmão. Profeta verdadeiro, a vida não é mansa para ele, né? Porque ele vai sofrer por fazer a vontade de Deus, por falar aquilo que Deus ordena. Tinha um, onde é que ele estava? No calabouço, né? Chamado Micaías, né? Foram buscar Micaías e disseram: olha,
todo mundo está uma palavra só a favor do rei Acabe. Tu também profetiza a mesma coisa, né? E quando chegou lá, Micaías começou a falar aquilo que o rei queria ouvir, né? Mas falava com um tom de deboche, né? Vai dar certo, Micaías? Micaías diz, vai dar certo, nem se preocupe, já está ganho. Então o rei Acabe desconfiou da forma que Micaías falava e disse, olha, agora tu vai falar o que Deus manda de verdade. Aí ele disse, agora sim, agora eu vou falar. Aí ele disse, tão certo como vive o Senhor, se tu for para essa batalha, tu não vai voltar vivo. E se tu voltar vivo, Deus não falou pela minha boca. Foi dito e feito. Acabe foi para a guerra e morreu naquela batalha. Então, profetas têm vida sofrida, irmãos. Tem vida sofrida. Mas vale a pena servir ao Senhor e entregar aquilo que Deus manda fazer. Mais outro ponto aqui. É letra D. Ainda nos tempos de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes e enganar o povo por meio deles, Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir a verdadeira anunciada por Jeremias, O povo desviava-se de ouvir a mensagem de Deus, Desviava-se de ouvir a mensagem de Deus, que seria entregue por boca de Jeremias, e ouvia o que os profetas mentirosos falavam, Antigamente, assim como hoje, muitos querem esse tipo de mensagem, irmão. Muitos querem esse tipo de mensagem, querem ouvir mensagem que agrade aos ouvidos, Mensagem que massageie o ego, Mas nos últimos tempos que nós estamos vivendo, é preciso que o crente busque, a palavra verdadeira de Deus, que o crente esteja com os ouvidos atentos, ao que Deus quer falar, não querer ouvir aquilo que você quer, mas sim o que Deus tem para falar para nós, Muitos estão querendo ouvir só o que agrada, como eu já falei, mas Deus precisa que a gente atente para a sua vontade, Para a sua vontade. Aí diz aqui, dessa maneira, o povo eles conseguiram desviar dos caminhos de Deus e recusavam-se a ouvir a verdadeira mensagem anunciada por Jeremias. Os falsos profetas, a gente observa aqui também, irmãos, que esses falsos profetas, eles eram combatidos de forma, desde do princípio do povo de Deus, A gente vê que Moisés, ele combatia os falsos profetas, Jeremias combatia os falsos profetas, Ezequiel combatia os falsos profetas. Todos os profetas verdadeiros tiveram suas batalhas com os falsos profetas, Elias foi um deles também, uma batalha muito memorável, lá no Monte Carmelo, que ele batalhou contra os profetas de Baal, e ali saiu vencedor. Os falsos profetas e os ensinos heréticos, eles têm destruído e têm bagunçado muito no meio do povo de Deus, e tirado muita gente do foco, da vontade de Deus. Vamos lá, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente vamos ver aqui o que diz, letra A, Jezabel. Jesus advertiu a igreja, o anjo da igreja de Tiatira, por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse aquela igreja, prostituindo-os, A gente vê, irmãos, é preciso entender o quê? Quem era essa Jezabel, qual o conteúdo do seu ensino, o que é que ela ensinava, qual era o que ela disseminava
no meio da igreja, né? Na igreja, a gente observa, irmãos, que a igreja de Tiatira, que era uma cidade muito rica, muito próspera pela sua fabricação têxtil, né? Eles fabricavam tecidos, né? Então eles começaram a prosperar, começaram a enriquecer, né? A se enriquecer aquela cidade. E a igreja de Tiatira, ela teve foi uma igreja muito próspera, uma igreja muito abençoada, porém a Bíblia fala no livro do Apocalipse capítulo 2, que Deus diz: eu tenho porém contra ti que aceitasse o ensino de uma mulher, né, de Jezabel, né, que incentivava a igreja à prostituição. E essa prostituição aqui não é simplesmente ligada ao ponto sexual, né, mas também uma prostituição espiritual, né, conduzindo o povo à idolatria, né? Vale ressaltar ainda, irmãos, que a gente precisa entender, quando ele está falando aqui de uma mulher que a igreja aceitava, por isso que Deus reprovava que uma mulher ensinasse. Aqui vale ressaltar que a Bíblia não é contra as mulheres, viu? Não é contra as mulheres. A igreja, ela não é contra as mulheres, nem mesmo Deus é contra as mulheres, né? Nós, a igreja, nem Deus, nem a Bíblia tem nada contra mulher. O que estava acontecendo é que uma mulher, Jezabel, ela estava conduzindo ou induzindo o povo a afastar-se de Deus, né? A pecar. Jezabel era profetisa na igreja de Tiatira e o intuito dela era justamente esse: promover pecado na igreja, né? Promover pecado na igreja. Por isso, Deus reprovou aquela igreja, porque a igreja estava começando a aceitar, estava vivendo, né, o que ensinava essa mulher Jezabel, né? O povo estava vivendo na prática do sexo ilícito, né, da prostituição, tanto física, né, quanto espiritual, e estava começando a viver naquilo ali como se nada tivesse acontecendo e estivesse certo, né? Então Deus reprovou aquela ação, né? Letra B. A Bíblia adverte que os últimos tempos aparecerão falsos profetas, né? Nos últimos tempos. Imagine lá, se já existia falsos profetas, imagine hoje, né? Imagine hoje. Aí diz mais aqui: o espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, né? Observe aqui uma coisa, irmãos. Nesse ponto aqui diz o seguinte, que o espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo não é o anticristo, é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, irmão, já está atuando no mundo desde o princípio da igreja. Desde o princípio da igreja. O apóstolo Pedro ele diz: o espírito do anticristo já está atuando entre vós, né? Então, o espírito do anticristo, o que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo, né? Então, ou seja, o espírito do anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Agora, o anticristo, ele ainda vai se manifestar, né? Ele ainda vai se manifestar, não agora. Não é agora. Então, aqui quando a Bíblia, a lição está falando aqui, que o espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará os falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira. Então, esse aqui, irmãos, o espírito do anticristo não é o anticristo. Quando o anticristo se manifestar, muita coisa vai ser impressionante, né, acerca dos falsos profetas, né, o que diz lá em Apocalipse, né? Mas isso aqui é mais à frente. Terceiro e último ponto. Terceiro ponto, o último ainda não. Devemos julgar as profecias. Sim,
devemos julgar as profecias. 3.1. Deus quer que a igreja Deus quer sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Coríntios deve ser um exemplo neste sentido, né? Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhes faltava. A igreja de Corinto, como diz aqui o escritor, o comentarista da nossa lição, ela deve ser um exemplo neste sentido aqui, né? Porque a igreja de Corinto, mesmo portando todos os dons, era uma igreja que tinha o seu período, o seu ponto, que Paulo julgava como sendo carnais, né? Paulo julgava como sendo carnais. Então, ela é um exemplo neste sentido, de portar os dons do Espírito Santo, né? O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Observe aqui uma coisa: seguir primeiro o amor, né? Porque o amor é o princípio de todas as coisas. Depois procurar com zelo os dons espirituais. Este zelo aqui, ele está dizendo buscar com diligência, buscar insistentemente, sem vacilar, né? A importância do dom de profetizar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é muito importante, porque a própria palavra diz que sem profecia o povo se corrompe, né? Eu já tenho falado em algumas aulas, muitas vezes, muitos de nós já muitos calaram os profetas, né? Houve na década de 80, 90, muita gente nos cultos pentecostais profetizava para um, Deus usava outro para outro, né? Mas e tinha muita brincadeira, tinha muita meninice, mas no intuito de calar os meninos, acabaram também por calarem os verdadeiros, né? E a Bíblia diz que por falta de profecia o povo se corrompe. Daí a importância do dom de profecia para o povo, mesmo porque aquele que profetiza, né, edifica a igreja, né? A igreja é edificada no dom de profecia, bem utilizado, né? Quando ele é utilizado na direção do Espírito Santo, né? E vale também salientar a respeito do que é profeta no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente tem o ministério de profeta, né? O ministério de profeta. No Novo Testamento nós temos o ministério de profeta. Então a gente observa aqui, irmãos, que é preciso buscar com zelo, né, o que é necessário para a igreja ser bem edificada. O ponto 2 diz o seguinte, 3.2: o despertamento renova os dons. Quando Deus renova os dons por meio do despertamento espiritual, a igreja deve estar bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e julgar a profecia, né? Aqui é uma parte muito interessante, né? Quando Deus renova o dom, né, a igreja ela precisa estar bem doutrinada a respeito dos dons, de como trabalhar aquilo. Os crentes precisam entender que não é dele, né? Não é dele. Deus é que o concede para que a igreja seja edificada, né? Os dons vêm como um ornamento, né, para a noiva do Cordeiro. Então, precisa se entender, a igreja precisa estar doutrinada para saber como usar isso, né? Como usar os dons do Espírito Santo e também para julgar as profecias. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta do exame por parte da igreja. Ou seja, toda profecia falada dentro da igreja ou para a igreja precisa ser analisada, precisa passar pelo exame por parte da igreja. Segundo Paulo, temos o direito de julgar as profecias para ver se estão de acordo com as Escrituras, né? Então, Paulo afirmando para nós
que nós precisamos julgar as profecias para saber se estão de acordo com as escrituras, porque, irmão, tem muita coisa que está vindo por aí que Deus não está no negócio, né? Deus não está no negócio. Então é preciso que essa doutrina, irmão, também é preciso que essa doutrina seja uma doutrina de fato, um ensinamento de fato, porque muitas vezes a gente vê aí, irmão, nos cultos de doutrina, a palavra de ensinamento é: não fale do irmão, não compre fiado, se comprar tem que pagar. Então, mas o ensinamento da palavra deixa muito a desejar, porque na verdade a maioria dos cultos de doutrina hoje é chamando os irmãos de fofoqueiro, chamando os irmãos de veaco, né, chamando os irmãos de paquerador, né, mas na verdade falta ensino da palavra, ensino, né? Então vale salientar esse ponto aí também. Vamos lá. Quando Deus renova os dons, é isso aqui que nós já estamos falando, o apóstolo Paulo nos dando a direção acerca disso. Por que devemos julgar as profecias? Primeiro, temos o dever de julgá-las, sim. Agora, por que devemos julgá-las, as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda. É uma ordenança de Deus para que a igreja não seja enganada pelos falsos profetas, né? 4.2, porque os que profetizam não são sujeitos a falhas. Devemos julgar as profecias porque os que profetizam estão sujeitos a falhas. Não quer dizer que uma profecia falhe, o profeta não é de Deus. Não. Hoje, como eu disse a vocês, existe um ministério profético e nós podemos falhar, né, na passagem dessa profecia. Existe aqui um caso, eu me lembrei agora, de um certo irmão que Deus revelou a ele em sonho que uma irmã, ele via essa irmã seminua, né, da cintura para cima. E o irmão observou e disse: meu Deus, a irmã está em pecado. A irmã está em pecado, e ele foi lá orar e Deus mostrou para ele mais uma vez a irmã nua da cintura para cima. E ele inquiriu a Deus, dizendo: Deus, eu preciso falar para ela que ela está em pecado. Na terceira vez ele orou a Deus, aí Deus falou com ele e disse: olha, não é ela, é você que está vendo ela nesta situação. Então o erro está em você. E ele pensando que era a irmã que estava em pecado, né? 4.2, nós já vimos isso aqui, porque os que profetizam podem ter falha. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem fruto do Espírito e a transmissão da mensagem seja prejudicada, né? Então a gente precisa entender isso aqui também, né? Que muitas vezes nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos e precisamos da orientação de Deus para fazermos com que a igreja receba a mensagem de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. 4.3. Por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso aqui é um fato muito interessante. Veja bem, quando o que profetiza conhece o problema da pessoa, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. O grande perigo está aqui, irmão. Muitas vezes a gente vai para o púlpito, está orando ali de joelho no púlpito, mas está orando muito alto, ao lado daquilo que vai ministrar a palavra, né? E na hora que ele está ministrando, ele é tentado a falar aquilo que ele ouviu, né? Falar aquilo que ele ouviu. Não é, portanto, é preciso que a gente entenda o que é oração e o que é clamor. Na hora de clamar, a gente clama, mas na hora de orar, precisa fazer como Jesus ensinou. Entra no teu quarto e teu pai que te ouve, que te vê, né? Melhor dizendo, que te vê em secreto, ele te abençoará, né? Então é preciso que a gente tenha um segredo com Deus, para que não venhamos fazer com que o pregador, o mensageiro, seja tentado a falar aquilo que ele ouviu, né? Aí o perigo. A Bíblia diz que tem palha com trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Claro, existe o joio e existe o trigo.
Se alguém não gosta de mim, é provável que, porventura, ele possa profetizar acerca daquilo que eu falei, né? A gente também, irmão, tem a gente vale salientar que muita gente tem sido frustrada por causa de palavras proféticas. E palavra profética não é profecia. Palavra profética é aquilo que eu falo por minha fé. Profecia é aquilo que eu falo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, né? Então, palavra profética e profecia são duas coisas distintas, né? Então, vamos lá. 4.4. Existia a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem, esteja sob a influência do inimigo, né? Então, preciso que a gente entenda isso também, que o profeta ele é ser humano e pode cair na tentação, né? E falar aquilo que o inimigo está colocando, mandando, né? Desvirtuando o princípio de Deus. Quinto, como devemos julgar as profecias? Como devemos? Primeiro, examinando as Escrituras, né? Examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Ela é o prumo de Deus e é perfeita, né? Uma profecia jamais ela deve entrar em choque com a palavra de Deus. A gente vê nem as profecias e nem as ações, né? As ações espirituais, né? Não podem entrar em conflito. A gente vê muita coisa, irmão, que está acontecendo nesses últimos dias que fogem, né, da regra do princípio da palavra de Deus. Porque a gente pode imaginar qual é o princípio de Deus fazer uma ação profética, qual é o princípio de Deus fazer nascer dente de ouro na boca de alguém. Não tem propósito, irmão. Tudo que Deus vai fazer é com propósito. Qual é o propósito de Deus em fazer com que uma pessoa emagreça 5 quilos instantaneamente? Não tem propósito, né? Então o propósito de Deus prioritariamente é salvar a alma, né? Fazer com que as pessoas entendam que que a prioridade de Deus é salvar a alma. Através do dom de discernimento de espírito, né? Como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as Escrituras e através do discernimento de espíritos, né? Aí veja aqui bem. Aqui nós temos alguns requisitos que ele está mostrando para nós. O segundo requisito diz aqui: a Bíblia diz que o que é espiritual discerne tudo bem, né? E anda, aí diz mais a Bíblia. A gente vai observar o seguinte, vai observar aqui o seguinte, para a gente conseguir discernir isso. Quando a profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a conhece. Porque todo aquele que anda na luz, né, todo aquele que anda na luz, como ele está na luz, né? Conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Ele está dando aqui para nós indícios da vida do mensageiro que Deus vai usar. Primeiro, ele é conhecedor da palavra. Segundo, ele é praticante da palavra. Terceiro, ele anda na luz, como Cristo na luz está, e tem comunhão. Tirou disso aqui uma pessoa que vive brigando dentro da igreja, que vive gerando confusão, né? Possivelmente o que vier da boca dele vai vir confusão também, né? No entanto, a gente observa que isso tem acontecido corriqueiramente no meio da igreja, mas precisamos combater, né? 5.3 a profecia se conhece pelo sabor, né? Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Ou seja, se a pessoa é de Deus, ele vai ser reconhecido pelo idioma que ele fala, pela forma que ele fala. A gente viu isso lá em Pedro, né? Pedro, quando negou Jesus, a Bíblia diz que Pedro se aquecia numa fogueira e alguém olhou para Pedro e disse: olha, você é discípulo de Jesus, porque você se veste como ele e você fala como ele. Ou seja,
é do mesmo povo, né? É do mesmo povo. Ele dá aqui um exemplo do cibolete, né? Do chibolete e do cibolete, né? Que foram palavras que serviram de código para alguém, para o povo, né? Para reconhecer se alguém era da mesma tribo, né? Então a gente observa isso. Agora, como identificar se tem lobo no meio do rebanho, né? Como a gente vai identificar isso? Primeiro, os lobos são ferozes, né? E as ovelhas são mansas. A gente vai observar alguém que está ali para destroçar, para destruir, que o intuito dele é matar, né? Então isso aí é lobo, né? No mínimo ele é um bode, deixa de ser ovelha, porque bode também está muito acabeçado. O bode é bravo, né? Então o lobo ele é feroz, né? As ovelhas são mansas, né? Aí o segundo, o lobo não come o mesmo alimento que as ovelhas. Coloque comida de ovelha para um lobo, ele não vai comer, né? Ele não vai comer. E logo ele vai se denunciar, ele vai dizer: eu não sou desse povo, porque o alimento que eles comem é diferente, né? Então, pelo alimento, se você ver alguém que não está querendo se alimentar espiritualmente falando, né, pode observar, ele vai espraguejar, vai espernear, vai dizer que não aceita a palavra, não aceita o alimento que está sendo dado. Esse é um lobo, né? Esse é um lobo. Terceiro, lobo não fala o mesmo idioma das ovelhas, né? A gente observa que o lobo ele tem uma linguagem diferente, né? Ele tem uma linguagem diferente das ovelhas. Então, reconhecemos se quem é lobo e quem é ovelha, né? Tá aí. Se você tiver essa experiência perto de você, observe esses três requisitos e você vai saber se alguém que está perto é lobo ou se é ovelha, né? Agora vamos para a nossa conclusão. Diz o seguinte: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erro humano. O Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, doutra vez ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto, né? E o terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 22. Que Deus em Cristo abençoe a você, né, a sua família. Peço a você, irmãos, pela última vez, que o irmão se inscreva aí no canal, né, ajude, comente, deixa aí sua dúvida, sua sugestão, né, discorde, interage conosco, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais para que essa palavra possa alcançar a quantidade de gente possível, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.